Olá! Hoje a gente vai entender como funciona de verdade um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o nosso Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Bom, para a gente entender bem, a gente vai começar com uma história real, a de um paciente. Depois vamos dar um passo para trás e olhar para a ideia geral do SUS, sabe? Como ele foi pensado. E aí a gente volta para ver como ele funciona na prática, no dia a dia. E, claro, qual é o papel da população nisso tudo. Pois é, para entender um sistema gigantesco que serve milhões de pessoas, às vezes o melhor caminho é começar com uma única pessoa. Vamos conhecer a história que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Essa palavra aí, dita assim, de um jeito seco, rápido, foi só isso que o Pedro Augusto, um homem de 43 anos sentindo dor no peito, ouviu depois de uma consulta que mal durou alguns minutos. Dá para imaginar a frustração, né? Uma experiência totalmente impessoal. E é exatamente esse sentimento que nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, como o sistema deveria funcionar? Quais são os grandes ideais por trás da criação do SUS? Então, o que aconteceu com o Pedro é justamente o contrário do que o SUS se propõe a ser. E para entender essa diferença, a gente precisa conhecer os pilares do sistema. Ele foi construído em cima de três ideias, olha, três princípios bem ambiciosos. Primeiro de tudo, universalidade. O nome já dá uma pista, né? A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Saúde é um direito de todo mundo. Ponto. O acesso aos serviços de saúde tem que ser garantido sem nenhuma barreira, não importa quem a pessoa seja. O segundo princípio é a integralidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema tem que olhar para a pessoa como um todo, sabe? Não é só a doença, é o bem-estar biológico, psicológico, social. O cuidado tem que ser completo, desde a prevenção de doenças até o tratamento e a reabilitação. E por último, mas super importante, a equidade. Esse princípio é todo sobre justiça social. É entender uma coisa básica. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, para ser justo de verdade, o sistema tem que dar mais atenção e mais recursos para quem mais precisa. E essa imagem ajuda a gente a entender uma diferença que é crucial. Olha só, igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Mas a equidade, que é o princípio do SUS, é dar para cada pessoa o suporte específico que ela precisa para ter a mesma oportunidade. Faz todo sentido, né? Ok, os princípios são ótimos, muito bonitos no papel. Mas e na prática? Como é que o SUS se organiza para fazer tudo isso acontecer? Vamos ver agora a estrutura, o manual de instruções do sistema. Bom, o sistema se organiza com base em algumas diretrizes. Talvez a principal delas seja a descentralização. A ideia é transferir a responsabilidade e o poder de decisão lá para a ponta, para os municípios. Por quê? Porque são eles que conhecem a realidade local, que estão ali perto das pessoas. E olha, essa responsabilidade financeira não é só um por favor invista, não. É lei, está na Constituição. Os municípios e o governo federal têm que investir no mínimo 15% de tudo que arrecadam em saúde. Já os estados, no mínimo 12%. É uma obrigação. Certo, a gente já viu a ideia geral, já viu a organização, agora vamos dar um zoom, vamos sair dessa visão macro e chegar lá no bairro, na comunidade, na unidade básica de saúde. É ali que a saúde acontece de verdade para a maioria das pessoas. Mas aí vem uma pergunta importante. Como é que uma unidade de saúde, um postinho, consegue de fato cuidar de toda a população de uma região? Como ele se organiza para isso? A resposta para isso está num conceito com um nome um pouco complicado, mas a ideia é simples: territorialização. Basicamente, cada unidade de saúde é responsável por uma área geográfica bem definida. Isso permite que a equipe de saúde conheça de perto as pessoas daquela comunidade, saiba onde moram, quais são os problemas dali. E esse cuidado próximo, lá no território, tem uma característica essencial chamada longitudinalidade. Outro nome difícil, né? Mas significa simplesmente criar um vínculo, uma relação de confiança entre a equipe de saúde e o paciente ao longo do tempo. É exatamente o que faltou naquela consulta do Pedro, lembra? Tá, mas e quando o sistema falha? Quando acontece uma situação como a do Pedro, o que se pode fazer? Bom, é aí que entra um dos pilares mais incríveis e talvez menos conhecidos do SUS, a participação social. Vamos voltar para o Pedro. Ele não foi para casa só frustrado. A história não terminou ali. Ele conversou com a cunhada, que fazia parte de uma peça-chave do sistema, o Conselho Municipal de Saúde.
Ou seja, ele tinha um canal oficial para fazer a voz dele ser ouvida. E esse mecanismo de participação é super bem estruturado. Olha só que interessante. Existem os conselhos de saúde, que são permanentes, se reúnem todo mês para fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro da saúde. E metade dos membros são usuários, como o Pedro. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que o SUS foi pensado para não ser um sistema de cima para baixo. Não. Ele foi criado para ouvir, para ter a participação das pessoas no seu DNA. A reclamação de uma pessoa, como o Pedro, não é só um desabafo. É, na teoria, uma peça que pode mover toda a engrenagem do sistema. A grande pergunta que fica no ar é: essa engrenagem, na prática, está realmente girando como deveria?